É 17 de Tammuz. Um dia, é um landmark, né? Uma data muito séria que nós temos que levar muito a sério. E essa data muito séria que nós devemos levar a sério começa com essa primeira instrução, onde eu vou dar o Johnny já me ouviu aqui, vocês viram? Me ouviu aqui, já veio. Nós vamos dar um rewind da semana passada, né? Porque nós começamos e não terminamos. E nós vamos mergulhar nessas 3 semanas. Nós temos exatamente 3 semanas. De 17 de Tammuz a 9 de Av. E nós temos essas 3 semanas para o quê? Que o Eterno nos dá essas 3 semanas durante o ano para que a gente nos encontre, que a gente mergulhe no nosso interior e a gente se encontre. Precisa de técnica, tá? Por isso nos foi dada a Torá. Precisa de um Moré Torá para explicar a Torá. E precisa de uma dezena para nos elevar. Então tudo tem uma lógica. Tudo na natureza, ela é sequencial. Tudo na natureza obedece a este ciclo. A este ciclo. Muito bem. Então, vamos dar um rewind, né? Daquilo que nós vimos na semana passada. Eu vou manter essa técnica de afastar a cadeira para não bloquear o quadro. Se estiver bom para os irmãos, vocês avisem, dê um thumbs up aí. Não, tá legal, tá? Continua assim, Maguite, tá? Então, o que nós vimos na semana passada? Nós vimos que o Eterno é mental, e nós não sabemos que mentalidade é essa, né? Para nós, mental é o cérebro, né? Mas nós sabemos que não é. Nós sabemos que mental é o plano quântico, mas nós não conseguimos, no nosso nível, né, imaginar isso. O peixe, por exemplo, é o último a ver a água, e para ele é impossível ter uma ideia do que sejam os oceanos, né? Exatamente conosco ocorre a mesma coisa. Tá? Então nós vimos que o Eterno ele é mental. Esse pensamento está fora da criação. Esse pensamento está fora da criação e está com uma certa distância desse pêndulo, né? Que nós vimos muito bem, que é o Nefesh Berhamit e o Nefesh Elokit, que é o desejo de doar e o desejo de receber. Nós vimos isso também, tá? Na semana passada. Então, 17 de Tammuz, tá? É o landmark, é o starting gate, tá? Do modo como nós devemos agir para nos encontrar. Qual é a primeira ação que nós devemos tomar? Ser imagem e semelhança do Eterno. E como é que nós somos imagem e semelhança do Eterno? Nós somos imagem e semelhança quando nós nos tornamos seres mentais. Quando o nosso desejo, quando o nosso pensamento, ele se torna semelhante ao pensamento do Eterno. Então nós vimos isso lá na nossa lousa, né? Que isso se chama forma-pensamento. Então como é que nós buscamos essa identidade com o sagrado? Buscando a forma-pensamento. Então tudo começa de um desejo, tudo começa de um pensamento. Esse é o Gucci aí no Japão, tá?
esse é o Israel Matias. O Israel, se não me engano, ele está no Rio Grande do Sul, né, Israel? Tá? Eu imagino que ele esteja no Rio Grande do Sul. Tá? Não sei, ou ele está no Rio. Então, se o Israel puder nos dar a cidade que ele está nos assistindo, seria legal. Tá? Então, tudo começa dessa forma pensamento. Só que essa forma pensamento é como a língua da Nahash. É como a língua da Nahash. Tá? Por isso que a Nahash está lá. A Nahash está lá para nos emprestar esse metaforismo de sua língua, tá? Sua Lashon. Tá? Ela pode ser Nefesh Berhamit ou Nefesh Elokit. Ela pode ser para mim, ou para receber ou para doar. Então esse pensamento começa com essa grande disputa interna entre nós. O meu desejo é de receber ou de doar. Por isso, não está dando para vocês verem, aqui tem a nossa porta, a nossa Dalet, tá? Então, o dia de hoje marca a minha busca pela porta do que eu preciso ou pela porta do que eu quero, tá? Essa é que é a grande novidade, né, do dia de hoje, né? Então, a partir de agora, os irmãos vão começar a procurar ou a porta do que vocês desejam, né? Eu quero trocar de carro, eu quero um apartamento, né? Eu quero me identificar com o material, né? Eu quero ser bem visto no Face, então eu vou buscar aí uma fisionomia para uma selfie bacana, que todo mundo ache legal, tá? O Israel está em Santiago, ele está em Santiago do Chile. Então, Baruch Hashem por isso aí. Então, quem está nos assistindo nesse exato momento é o nosso irmão Nisei, lá do Japão, tá? E o Guti sabe que eu tive uma forte educação doutrinária, né, com Takeuchi, né? Ele foi meu sensei dos 7 aos 17 anos, então todos os 5 sensos, né, dos japoneses estão muito dentro de mim, arrumação, né? Isso inclusive é um problema assim que eu tenho em casa, né, com a minha mulher, com a minha filha, né, porque elas têm coisas demais, né? Então, uma das coisas que a gente aprende nos 5 sensos é o senso de utilização, né? Então, arrumação, né? Eu realmente sou bem, como diria eu, bem pentelho nesse negócio. Eu levo a sério. Eu não esqueci os 10 anos que eu estive sob a doutrina do grande Sensei Takeuchi, tá? E lá no Santiago do Chile, eu tenho uma experiência maravilhosa, que foi a minha primeira reunião, né, como diretor de marketing Sudamérica, foi em Santiago. Aí nós acabamos subindo, né, aquela montanha, né, que vai até o castelo de Conchitoro, né? Aí nós fomos lá em cima e tem lá o Conselheiro de Diablo, né? Lá fizemos lá, é bacana, né? O Chile é muito bonito, né? O Chile é aquela visão que se tem assim de Santiago para os Andes, é um negócio, é o poder de Deus ali, né? É um negócio extraordinário. Tá? Então vocês viram que Tammuz, 17 de Tammuz, hoje, exatamente nesse momento, nós devemos estar focando nos nossos pensamentos, na forma pensamento. Essa porta que eu desejo entrar para caminhar as próximas 3 semanas é a porta do que eu preciso ou a porta do que eu desejo? Aí está o grande segredo da criação. O eterno, só ele é doação. Mas só nós temos a capacidade de mudar nossa natureza. Então só nós podemos dizer, eu gostaria da porta
desse desejo, mas eu vou optar pela porta do que eu preciso, porque eu quero estar em forma pensamento com o meu Criador. Tá? Então, aí aqui começa o exercício do vitriol para aqueles que são maçons. Né? Na Inglaterra, essas 3 semanas, elas são 3 semanas muito sérias. Né? Na minha época, na década de 70, nós visitávamos as casas um do outro, né? E os irmãos debatiam, né? Debatiam as suas questões pessoais, as suas questões familiares, profissionais, de forma tal que nós pudéssemos nos encaixar nas 2 Sefirot comportamentais, né? Hod e Netzar, né? Quer dizer, Hod, a minha melhoria contínua, bem japonês, o PDCA, nós estudamos isso aí no workshop do Carnaval, e Netzar, né? SDCA, é a perseverança em estabelecer padrões, né? E os japoneses, né, com seus 5 S's, estão bem dentro dessas 2 Sefirot, né? A árvore da vida do japonês, ela até aí, ela é idêntica a Etz Haim dos judeus, exatamente a mesma coisa. Tá? Então, se você pega os 5 censos japoneses e faz um overlapping, né, sobre a Kabbalah, né, essas 2 Sefirot se encaixam perfeitamente. Nós chamamos de Sefirot comportamentais, Hod, a busca da melhoria contínua, Netzar, a perseverança em manter essa qualidade, né, esse alvo alcançado, né, que é muito comum, né? A pessoa, por exemplo, procura uma igreja, né? Aí vai lá, fica direitinho, começa a seguir as orientações do bom pastor, né? Ó, eu chamei de bom pastor, aí, tá? E aí depois relaxa, né? Dá uma relaxada, aí já começa a faltar culto, aí já começa a não estudar a Torá. Não, a Torá eles já não estudam mesmo, mas já começa a não estudar as cartas paulinas, né? Começa lá o assim chamado pelo Goi, né? De Helligel e Funnyhouse, né? Vira tudo ali pancadão, né? Isso não pode, tá? Por isso que no nosso Oriente a disciplina ela é tão importante, né? Por isso que no nosso Oriente Netzar é tão aguda, né? Tá? Nós ruminamos Netzar terças e quintas e engolimos no Shabat. Nós não abrimos mão do estudo sistemático da Torá. Por quê? Porque, como nossos sábios disseram, o homem não pode ficar mais do que 3 dias sem água beber, nós também não podemos ficar mais do que 3 dias sem alimentar o nosso plano espiritual com a água da vida, que é a Torá. Tá? Então, aqui começa o nosso grande problema. Tá? Porque esse desejo, o tudo começa, né? Ele pode vir para o nível de desejo material e acaba tendo dificuldade para subir para o desejo mental. Aqui é dotted, está vendo? É pontilhado. Então precisa de haver uma técnica. Essa técnica qual é? Meu desejo veio para o nível material, mas eu vou então, número 2, eu vou buscar os instrumentos que vão me elevar. Que instrumentos são esses? O estudo nas terças e quintas, o grupo do CTA estuda no domingo, em vez de ficar vendo bobagem no Facebook, eu vou ficar revendo os vídeos, vou ficar estudando os artigos, né? Isso é o primeiro passo. O primeiro passo é buscar a mesa do sagrado. Por quê? O que o sagrado diz? Eu bato na tua porta. Se você abrir, eu entro para cear. Então, nós estamos o quê? Aqui, no segundo passo, né? Quer dizer, o segundo passo, na realidade, é o primeiro operacional, né? Porque esse primeiro passo aqui, desejo, ele é mental, né? Ele é mental. Tá? Aí a gente sobe para a mesa. Uma vez subindo para a mesa, o passo número 3, o que que é? É tomar gosto, né? É tomar gosto pelo estudo da Torá, né?
é tomar esse gosto. Puxa, como é bom estudar a Torá, terças e quintas com o Maguide lá no GEA. Depois eu discuto com os meus irmãos. Aí eu não discuto bobagem, né? Bobagem. Eu vou discutir coisa séria. Eu vou discutir aquilo que agrada ao sagrado. Pô, coisa bonita isso, né? Terças e quintas, né? A Júlia, né, que se desenvolveu tanto, né? Ela no início dos estudos, né? Ela falava tanta abobrinha, né? Sabe? Agora não, agora ela já coloca, não vou dizer instruções, mas ela coloca posições, né? Ela saiu aquela imbecilidade do Goi, né? E evoluiu para posições, né? Em busca do sagrado. Olha que coisa bonita, tá? Aí o 4 é quando a gente começa a movimentar a nossa vida pela busca desse sagrado, é o Tiferet, né? Aí nós já subimos um pouquinho de nível na árvore da vida. Aí os 5 sensos dos japoneses, eles não irão mais fazer a imagem idêntica metafórica, tá? O Tiferet já é, então, ali o controle, né? Vamos assim chamar, já é um controle na teoria robótica, né? Nós chamamos de feedback loop de quinta ordem, né? Então o Tiferet vai fazer esse feedback loop de quinta ordem. Todos os desejos das Sefirot, né, passam por ali, né? E o Tiferet, o coração, né, ou a razão, né, começa a equilibrar, né? Então o cidadão passa a ser equilibrado pelo coração. Agora, é um erro muito grande achar o camarada tem um bom coração, então ele é bom. Não, ele pode ter um bom coração e ser mau, tá? Você pode ser um tremendo de um bandido e distribuir 10.000 cestas básicas na favela. Aí o que o favelado que recebe a cesta básica diz? O Marcola é bom. Vocês entenderam? Não é isso daí. O Tiferet, no sentido de ser bom, é no sentido de doar, né? Então, o Tiferet começa a receber todas as informações como se fosse esse novo chip, né, do iPhone, né, que ele é biointeligente, né? Ele começa a manipular, né, as informações, né? Eu tenho um carro, né, que à medida que você dirige, né, ele vai gravando na CI dele, né, na central de inteligência dele, aqueles comportamentos, aqueles behavior, né, seus, né? Então, quando você liga o carro, com 3 minutos, assim, né, ele já viu quem está dirigindo o carro, ele já acerta o banco, o espelho, já faz tudo. Tá? Então, isso aqui é importante, nós entendemos, o Tiferet. O Tiferet é a nossa meta final dessas 3 semanas. Tá? Então, primeira semana, segunda semana, terceira semana. Tá? Então, nós iniciamos amanhã, na realidade, a primeira semana. Nós vamos para a mesa. Então, na mesa, nós temos que entender o que nós temos na mesa. Nós temos na mesa os nossos instrumentos de trabalho. Para os maçons, as 12 ferramentas que nós estabelecemos no Urbet Orb, que são 13 ferramentas, né? Nós trouxemos o Wi-Fi, que foi, por votação dos irmãos, dado o nome de rede. Né? Então agora nós temos as 12 ferramentas de loja, mas aí agora veio o pessoal disputar aí, né? Isso é uma família de papagaio que mora aqui. Olha lá, ele vem porque ele está reclamando porque eu não trouxe biscoito de polvilho. Eu esqueci. Eu subi sem o biscoito de polvilho. Eles vão ficar enchendo o saco. Entendeu? Depois eu dou, não se preocupem. Depois eles comem. Eles comem um saco por semana, desse tamanho de biscoito de polvilho. Então, a nossa meta é essa, né? Então, essa semana, nossas ferramentas.
Quais as nossas ferramentas? Eu já tenho uma boa Bíblia, eu já tenho uma Torá, eu já tenho um Sidur, né? Eu já sei navegar no Sidur, eu tenho um bom smartphone, eu tenho um iPhone, um iPad que me dá uma tela boa para acompanhar, eu estou aparelhado para receber as instruções, porque, irmãos, para eu receber as instruções que eu recebo, hoje 2h15 da manhã, hora Brasil, né? Porque eu estou com Chile e Japão na linha, né? 2h15 hora Brasil, eu estava sendo acordado para entrar em instrução. Eu tenho que ter bons instrumentos lá embaixo, né? Senão, como é que eu vou acessar vocês, né? Aí depois, na outra semana, vocês vão ser capazes de entender o que está faltando em vocês para fazer uso daqueles instrumentos. E aí nós vamos introspectar no coração e estar pronto para a 9 de Ave, para entregar toda a nossa idolatria na mão do Eterno. Tá? É um exercício muito importante e muito sério. Tá? Então, isso daí é o que nós vimos na semana passada, tá? E nós vimos que nós chamamos isso daqui de forças que atuam no homem. Essas são as forças que atuam no homem. Forças essas, Nefesh Berhamit e Nefesh Elokit, tá? O desejo de receber e o desejo de doar. E nós vimos que essas forças, elas estão no História Calamitatum, parabolicamente colocadas dessa forma. Então, como a Torá não foi e nem será. A Torá ela é sempre. Tá? Ela é sempre a minha história e a história de todos nós. Tá? Então, nós sabemos que existe essa correlação presente futuro, né? Nós sabemos que lá em Lemúria, Limud, Lamed, ensinar, aprender, a mesma palavra, tá? É quando nós teremos os dias finais, Miketsamim. Nós entendemos que a próxima safira que será despertada no homem é a safira de Da'at. Da'at é essa safira, dotted, né, pontilhada, ela não é concretizada na árvore da vida, no Etzheim, né? Mas ela é a conexão com o sagrado. E nós vimos na instrução de quinta-feira, né, que Bila, o agoureiro, né, ele tinha essa capacidade, né, a mesma capacidade de Moshe Rabbeinu, né, de se comunicar com o sagrado mesmo, né? Aquele Elohim que Moshe Rabbeinu recebia as suas instruções para passar para o povo, né? Vaomer Elohim, né? Assim fala as potências do Altíssimo, né? Também Bilam tinha, né? E nós sabemos que provavelmente no Miketsamim, nos tempos do fim, essa safira nos será de novo revelada e nós vamos voltar para o estado de Lemúria. Nós sabemos que tem Atlante, né? Atlante é um estado onde nós queremos ter mais conhecimento do que nós somos possíveis de receber. Tá? Então, buscar o sagrado exige nós termos um cli, estarmos preparados para receber toda essa luz, tá? Toda essa Or Shoresh, no caso, né? Então, como eles buscaram o que eles não estavam prontos para receber. Então, eles perderam. O Rav Yeshua vai nos dizer, né? E aquele que tem receberá ainda mais, aquele que nada tem perderá até o que não tem, tá? Então, nós sabemos que Atlante está relacionada com esse aparecimento dessa nova Sefirot em nós, né? Porque nós sabemos que Mashiach não é quem é, Mashiach é o que é. E o que é Mashiach? Mashiach é esse despertar de Tiferet em nós, tá?
Aí nós vimos, isso aqui é Lishma, né? Que está a nível de Lishma, está a nível de contato com o sagrado. Tá? Nós estamos separados do sagrado. A atual civilização, o atual momento do História Calamitato é uma separação do sagrado. Tanto assim que nós temos que nos reunir terças, quintas, sábado, estudar o quê? Para nós forçarmos essa comunicação com o sagrado. Tá? No passado, lá na Lemúria, né? No futuro, no Miquet de Samin, o sagrado estará entre nós. Por quê? Construa um Mishkan para mim que eu habitarei entre vós. Mas na realidade nós vimos que o tema que está lá é Betorrem, é dentro de nós. Então nós sabemos que o Eterno quer habitar dentro de nós. Isso é muito importante, né? Esse entendimento, né? Que você não vai conseguir ter o Eterno em você indo para a igreja, levantando a mão, né? Limpando o para-brisa do carro do Eterno e dizendo que está salvo porque foi lavado pelo sangue de Jesus. Isso é uma patifaria sem medida, né? Eu acho que essa é a grande patifaria do Ocidente hoje, né? Ou então vai lá, o Papa lá, esse argentino aí, ele, que Maria, né, vai te proteger. Não tem Maria nenhuma. A gente respeita Maria pra caramba, por quê? Porque Miriam e Miriam Imano, né, Maria nossa mãe, é mãe de Rav Yeshua, nosso Sadik, nosso Mashiach, não o Ramashia, mas nosso Mashiach. Ele nos explica as coisas, ele nos dá entendimento. Mesmo dentro desses 4 assim chamados evangelhos, todos distorcidos, né, pela mão da grande meretriz, né, que é Roma, ainda ficou vestígios dessa infinita sabedoria do Lishma. Tá? Isso é muito importante, né? Nós temos em mente. Tá? Não é a religião que nos leva ao sagrado, tá? Mas toda religião é boa porque nos dá o primeiro pensamento de busca do sagrado. Tá? Então, por exemplo, o cidadão lá, né, um goi qualquer, né, está andando pela rua aí passa na frente de uma Igreja Universal do Reino de Deus. Aí ele lê lá, Igreja Universal do Reino de Deus. Jesus é o Senhor. Ele diz, puxa, eu preciso buscar o sagrado. Aí esse primeiro pensamento que ele teve é idêntico a essa forma de pensamento do sagrado. Ele está em estado de Lishma, né? Ele está aqui em cima, ó. Ele está em estado de Lishma. Ele recebeu uma luz interior. Aí ele entra. Aí depois de um tempo lá dentro, ele não está mais buscando o sagrado. A cabeça dele já foi feita para, se ele der tudo que ele ganha, ele vai receber uma BMW nova, um apartamento novo, ele vai ser promovido. Então o que acontece? Ele entrou com o pensamento correto, mas ele foi arrastado pela religião para o barro do desejo. Né? Então essas religiões, elas transformam, às vezes, um bom pensamento a nível de Lishma, né, na barriga de Nahash. O cara começa a se rastejar. Nós temos um irmão, 2 irmãos, uma irmã e um irmão. O caso é o marido, outro caso é o pai. Eles são Nahash pura. Eles se arrastam, né, com as suas barrigas no Adamá dos desejos da universal, entendeu? Então é importante isso. Para nós cabalistas, toda religião é importante. Toda religião é importante. Porque a religião nos leva a esse primeiro desejo. Mas depois o que faz a religião? Arrasta para os desejos da religião. Aí você deixa de buscar estado de Lishma para buscar estado de Lolishma. Então, isso são as forças que atuam no homem, no nosso dia a dia. Tá? Vamos dar o exemplo da maçonaria. Eu estou aqui falando só desses orientes religiosos. Né? Maçonaria é a mesma coisa. A pessoa entra, né? Ela entra morta, mas ainda com vida. Tanto isso é verdade, que lá quando o irmão vai ser iniciado, que o guarda interno abre a porta. O
que coloca o punhal no coração dele. O que o guarda interno pergunta? Sentes algo? Né? Então, por que ele faz essa pergunta, sentes algo? Para saber se o cara já não está 100% morto. Tá? Ele não está lolíssima, ele ainda está por aqui. Ó, tá? Então, sentes algo? Ele diz sim, aí entra. Entra que nós vamos então te levar para a luz. E quando chega lá na frente no altar, vai dizer o quê? Qual é o maior desejo que reside nesse momento em seu Tiferet? A luz. Tá? Então é interessante, né? Porque o rito, todos os ritos maçônicos, né? Dizem que aqui no Brasil tem 123 ritos ativos, pode até ser, não sei. Tá? Nós somos verdadeiramente iorquianos, né? Quer dizer, da cidade de York, na Inglaterra e etc., ano 960, entre 940 e 960, fazemos tudo conforme as bulas, né? Assim descritas nos dizem, né? Tá? Mas o que acontece? A maçonaria tem a mesma coisa, a pessoa entra com esse desejo, aí começa a ver o avental lá de um, o avental do outro, o cargo de um, o cargo do outro. Aí, em vez de almejar o estado de Lishma em loja, que eu chamo de estado de loja, né? The state of lodge, né? O estado de loja. O irmão começa a almejar o quê? Almejar cargo, almejar aumento de salário, né? Aí depois de aumento de salário, os graus filosóficos, né? Aí ele não para mais de se arrastar como Nahash, tá? Aí a gente pode dizer que a maçonaria, assim chamada de regular, é na realidade uma mega Nahash, né? Se arrastando, né? Com seu Tiferet, né? Pelo Adamá, né? Por quê? Porque são lojas, né? Abundantes em vaidades, né? Vaidades, tudo são vaidades. Então, isso daí a gente viu, tá? Aí nós vimos que nesse aspecto daqui, né? Tá? Depois de Atlante, né? Nós vamos para uma coisa chamada Egito, né? O que é o Egito, né? Mitzrayim. O que é o Mitzrayim? Eu até estava lembrando hoje, né? Ali enquanto eu arrumava as coisas para começar a instrução da madrugada, né? Quer dizer, da madrugada não, da madrugada de hoje, que é 17 de Ave, né? Hoje é um ilegítimo Saturne, né? Um Shabbat Mevorah, né? É um Magnum sábado, né? Eu estava me lembrando que quando, lá no Egito mesmo, né? Lá com Karma, né? Com o grande Magid, né? Eu fui fazer a minha iniciação, o ritual de Apófise, etc., para receber as instruções devidas, né? Ter a minha exaltação, né? A sacerdote, etc. Nós tínhamos que passar 3 dias, né? Encaminhada por dentro de uma pirâmide, né? A gente tinha que passar pela Câmara da Rainha, Câmara do Rei, esse negócio todo, né? 3 dias. E quando me foi apresentado o meu guia, né? Eu teria um guia, tá? Um morê, né? Teria um morê, né? Um mestre. Um guia, né? Morê é guia, né? Morê não é mestre, mestre é ave, né? Morê, um guia. Eu teria o guia. Então, quando o Karma me apresentou o meu guia, ele era cego. Eu falei, pô, eu tô perdido, pô, você entendeu? Então, mas isso tem uma explicação. Eu demorei a entender a explicação, né? Porque em certos momentos lá dentro, né, não havia luz nenhuma. Então, para que os olhos? Tá? Para que os olhos? Então, na realidade, eu tinha o melhor de todos os guias. Aquele que já sabia, com seus sentidos, né, se mover na escuridão do mundo. Tá? Então, foram 3 dias e 3 noites, né, de muito aprendizado, né, que eu procuro trazer para vocês, né? Que a pessoa quer o quê? A pessoa quer luz. Ah, eu quero luz. Pô, eu vou assistir a aula,
Aí, no dia seguinte, eu já vou ganhar na loteria, não é verdade? Tá? Por quê? Porque é muito difícil, né? Você sair do que eu preciso e não querer mais o que eu desejo. Então, o Egito são desejos. O Egito representa desejos. Então, a queda do homem não é lá a árvore, né? A maçã, a serpente. Coitada da Eva, né? Passou para a história como a companheira que tu me destes, né? Isso é muito sério, porque esse trecho, né? A companheira que tu me destes, ela dirige os muçulmanos radicais. Os muçulmanos radicais cobram, né, até hoje, é isso daí, porque os muçulmanos, eles até o livro de Bereshit, né, eles aceitam todos, né, porque é a história que vai até Abraham, né, que é o pai deles, né, e Ismael, né, Shimuel, né, que é o pai deles, né. Tá? Então, é muito difícil, né, essa relação. Aí no Egito, nós entramos nesse mundo do que eu quero. Eu quero. Aí, onde é que isso está na Torá? Puxa, que saudade que eu tenho, como eu sinto falta dos melões e das cebolas do Egito. Então, você sente falta de prazer, né? Quando você está no Egito. Então, o que te move no Egito? O prazer, né? O que te move no mundo daqui, né? No mundo material, onde nós começamos, né? Então, nós temos esse desejo. A gente pode introspectar esse desejo e ficar a nível de Nishma. Mas a gente pode, deixar o desejo vir para o nível de Nahash. Nahash não é a serpente. Nahash é o nosso desejo de se igualar à Terra, né? Então, é esse poder gravitacional quântico dos desejos, né? A gente tinha que estar aqui. A gente acaba fazendo um buraco para cair para baixo, né? Às vezes o irmão está indo direitinho na loja, né? Está lá há 1 ano, né? Estudando, frequenta, não falta uma loja. Aí dá um Helligeli Funny House na cabeça do irmão. É que eu quero ser elevado, é que eu quero ser mestre, é que eu preciso de um cargo. Sem um cargo não venho mais na loja. É um negócio impressionante isso. Do nada isso acontece. O que é isso? O camarada cai nesse buraco desse desejo, né? Ele estava aqui em cima, mas ele não consegue se manter. Netzar, a safira, né, de Netzar, ainda não é forte nele, né? Eu tenho, né, eu mantenho isso mais ou menos sob controle, né? E eu vejo isso acontecer, porque são as forças que atuam no homem. Então, aqui, né, Egito, que são os nossos desejos, é confrontado com a Kabbalah. Então, os desejos do Egito nos levam para baixo. A revelação, né, Kabel, né? Kabbalah vem do verbo Kabel, revelar, né? A revelação de Lishma, né? A revelação do sagrado, nos dá esse conhecimento de elevação. Então, aqui no Egito, eu estou caminhando para baixo. E onde é que Rabi Yeshua vai colocar isso? Tá? Um certo Anash, um certo personagem, né? Que no caso, primeiro foi um levita, depois um sacerdote, desciam para Jericó. Olha o pessoal descendo para Jericó aqui, ó. Está tudo descendo para Jericó. Tá? Então, às vezes, né, nós estamos com uma vida estável e a gente resolve descer para Jericó. Você entendeu? Ah, eu ouvi dizer que lá é bom. Puxa, a gente tem novas emoções, não é verdade? Aí desce para Jericó, tá? Então, aqui é a nossa grande luta, né? O Rosé e o Makif, né? A luz que circunda e a luz que retorna. Uma vez que eu estou descendo para Jericó, eu não consigo retornar a minha luz para o sagrado. Então, aquilo que gira em mim morre. Então, eu me torno o quê? Um DJ de pancadão, né?
Qual é o seu sonho? Meu sonho é ser DJ de pancadão. Tá? Então, esse é que é o problema. Tá? Aí nós vimos o quê? Que essa história começa a ser refeita com os patriarcas. Saia da sua terra, da sua parentela. O que é sair da terra? É sair dos costumes da terra. É sair desses hábitos do Egito. Né? Então, saia dessa terra. Da sua parentela, o que é? Desses hábitos familiares. Né? O irmão, às vezes, não tem culpa. Né? Ele nasceu em uma família idólatra. Nós temos uma irmã, a irmã soteropolitana Joste, né? Ela foi criada em um colégio de freiras. Então ela colocou uma mensagem, tudo que eu comento sobre irmãos é porque aparecem mensagens, tá? Ela colocou uma mensagem em um dos nossos vídeos, né? Dizendo que ela era obrigada a adorar o Cristo Jesus dos romanos, né? Agarrada lá no pé da cruz, etc. Né? Porque o Cristo Jesus dos luteranos já não tem mais Jesus na cruz, é só a cruz, tá? E também não tem essa adoração abraçada, eles usam a expressão sangue de Jesus, né? Etc. Mas isso daí em uma criança, né? Imagina você pegar uma mocinha de 7 anos de idade e obrigar a ficar adorando um morto, né? Um judeu morto em uma cruz, imagina. Isso leva um distúrbio mental para a pessoa incrível. Então, Avram Avinu abandona isso, né? Avram Avinu abandona essa adoração de Nimrod, né? O rei que queria que todos adorassem a sua mãe, né? Ishta, né? Que ficava no alto da pirâmide, né? Vestida de azul e branco, tá? Okay? Aí, daqui até aqui são 1000 anos, né, para a revelação da Torá como a gente conhece hoje como Rumash, como 5 livros, tá? Okay? Aí nós chegamos ao ponto do segundo templo, aonde toda essa estrutura, né, vamos assim chamar, de sabedoria judaica, né, toda essa estrutura de livros, né, já se começa já existe um Sidur estruturadozinho, já existe a Torá e os livros dos profetas estruturadozinho, né? As 120 Yeshivot de Esrat, né? Já se espalharam pelaquela região, já existe uma classe chamada fariseus, perushim, que são mestres da lei, instalam escolas, né? Já começa a haver um estudo da Torá. Esse é o ápice do segundo templo, né? Que é aquele período de Rav Yeshua, né? Que era judeu, levita e rabino, né? Ah, mas ele não estudou? Eu não sei se ele não estudou. Isso é uma coisa que eu sempre achei interessante, né? Tanto nos pastores, né? Como nos padres, né? Eles falam, Rav Yeshua era Deus, então ele não precisou estudar. Quem disse que ele não estudou? Onde é que está escrito? Rav Yeshua não precisou estudar. Ele nasceu rabino. Ah, mas ele com 12 anos ensinava aos mestres da lei. Não, nada disso. Ele não estava ensinando os mestres da lei. Lá está escrito que os mestres da lei estavam impressionados com suas perguntas. Ou seja, ele frequentava uma yeshivá poderosa. Ele tinha um bom rabino como seu mestre, porque ele já sabia, com 12 anos, fazer perguntas. Mas com 12 anos, faltavam 3 anos para a sua bar mitzvah. Faltavam 3 anos para ele já ficar responsável pelos seus pecados espirituais, por suas transgressões. Tá? Então, não está escrito em lugar nenhum que ele aprendeu sozinho. Isso aí, se está escrito, eu não li. Você entendeu? Mas pode até ser. Tudo é possível, né? Daqui saiu todo esse universo, não vai sair um rabino, né? Dizem que Moshe Rabbeinu já nasceu sem marca nos lábios, porque a Torá já estava no seu coração e já nasceu circuncidado como marca do Mashiach da época.
que Miriam assim viu e ela identificou isso, ok? Mas isso, para nós da Kabbalah, não tem nada a ver. Por quê? Porque a nossa meta, qual é a nossa meta, irmão? A nossa meta, nós vivemos em 1 e 2 ali, né? Nós vivemos em 1 e 2, tá? Nefesh, instinto, tá? Nós estamos a nível de instinto. Rua, nível de emoção, tá? Então nós estamos nessa gaiola adâmica, né? Isso é uma gaiola, tá? A gente fica instinto e emoção. Então por que a gente rumina terça, quinta e engolimos no sábado? Por que a gente rumina terça, quinta e engolimos no sábado as instruções da Torá? Para elevar nossos instintos e ter controle sobre nossas emoções, para que a gente possa chegar ao nível de Neshma, que é a nossa alma, que é o contato com o sagrado. Neshma é eu conseguir pular aqui para cima. Neshma, eu já saio do Egito, que é magia, e eu já entro em Atlante e Lemúria, que é um estado de sagrado, que é a revelação da própria Kabbalah. Eu consigo me movimentar. Agora, por que o irmão fala assim, poxa, ele é vidente, não sei o quê? Não tem nada de vidente, sabe? Algumas pessoas realmente, como o Bila, né? Através do conhecimento, chegou aqui, né? Conseguiu fazer contato com o Neshma, sabe? Eu não estou dizendo que a gente vai subir para Raiá e herdar, nada disso, pelo amor de Deus, tá? Isso daí são nossos grandes sábios, né? Baal Shem Tov, Urabash, Lúria, né? Só Rashi, Maimônides, só esses caras que foram lá em cima, né? Rav Yeshua. Nós somos o quê? Nós somos esforçados obreiros da busca do Neshma, né? Nós temos que nos esforçar. Tem cara, Baal Shem Tov, no final da vida dele, já vivia em Neshma, né? João Paulo II, no final da vida dele, já vivia em Neshma, né? E nós vimos aí, né, na carta renúncia de Bento XVI, que ele fala, eu estou renunciando porque há 3 anos e meio o Espírito de Deus não fala comigo. Isso está escrito em latim, tá? Isso está escrito, tá? Ou seja, Bento XVI declarou que ele tinha que renunciar porque ele estava preso na gaiola adâmica. Eu não estou presumindo isso. Eu estou descrevendo o que ele escreveu em latim. Ou seja, escreveu em latim, não tem dúvida sobre as palavras. Porque cada palavra tem a sua determinada declinação, né? Muito bem, então, isso é importante. Então, o irmão reclama que ele não tem acesso, que ele não tem visão, que ele não tem uma mensagem no seu coração, ok? Ele reclama, tá? Mas o que ele faz para ter? Ele tem a instrução terça e quinta engole no sábado, no domingo sai, vai lá bota a sua camisa do Corinthians, quando vai botar a camisa do Corinthians é todo tatuado. Então não estuda, vai só fazer isso. Eu sempre falo no nosso Oriente, o irmão não é obrigado a buscar o sagrado. O irmão não é obrigado a buscar o sagrado. Esse é a máxima da nossa criação, o livre-arbítrio. Nós temos esse livre-arbítrio. Eu coloco à vossa frente bênçãos e maldições. Deuteronômio 28, tá? Então, aqui tem essa grande, né? Esse grande mergulho, né? Tem esse grande mergulho que a gente chama de trevas, né? Que vai estar muito bem descrito no livro de Daniel, né? Os 1260 anos da grande meretriz, né? E a grande meretriz geraria filhotes, né? Meretrizinhas, né? Que foi exatamente o que aconteceu, né? Tá? Então, se você for analisar, por exemplo, essa história, né? Essa história daqui, que vamos assim chamar, é a história Calamitatum Ocidental, né? Que é a história do cristianismo, começa com Kefas, um pescador semi-analfabeto que larga tudo para seguir um rabino, tá? Um arrependido, né? Ele fez techuvá
Por que lá está antes do galo cantar, né? Antes do galo cantar, me negarás 3 vezes? Por quê? Porque para você poder fazer techuvá, você tem que abandonar. Se você já está aqui, você não faz techuvá, você já está lá. Você entendeu? Então, o Rav Yeshua, ele disse, não, você vai descer e vai subir. Você vai fazer o ciclo de Makif e Rosé. Tá? Então, por isso que lá está escrito, no Novo Testamento, que ele sentou na roda, aonde tinha o fogo no centro, da casa do sumo sacerdote, Ananás, né? Ele sentou lá. O que significa isso? Ele estava sentado na roda, em uma roda que tinha uma luz, né? Ele estava sentado em uma roda de escarnecedores, tá? Primeiro passuque do primeiro salmo. É isso que está lá, no Novo Testamento, tá? Ou assim chamado Novo Testamento. Então, o que acontece? Ele nega, mas ele negou e depois ele se arrependeu, ele fez a techuvá, tá? E isso é importante. Nós estamos em processo eterno de techuvá, porque nós somos transgressores, né? Então aqui começa essa história das trevas, né? História lamentável, né? Aonde a igreja passou 1260 anos perseguindo os sobreviventes da destruição do segundo templo, né? Que é esses 1260 anos, exatamente isso, né? A história da perseguição de Roma, César, depois Roma papal, aos sobreviventes da destruição do segundo templo, tá? Aí de repente tem uma ressurreição, né, de Israel, né? No caso, por exemplo, da Kabbalah, que somos nós, maçons cabalistas, isso já começa a se dar no meio, 86, né? No meu caso foi 86, nós começamos a ter as instruções do Reino Unido sobre Kabbalah, né, maçônica, etc., né? Mas a Kabbalah começa a ser liberada para o ensino, assim como nós estamos fazendo agora, a partir do ano de 94, mas toma força mesmo a partir de 2004. Mas ela toma força, né, até mesmo porque tem o Kabbalah Center, né, lá da Califórnia, da família Berger e tudo, né? Mas também acaba se tornando patifaria, né? Acaba se tornando franquia, né? Qualquer um escreve qualquer livro, né? Aí também, isso sempre ocorre, né? Aí tem esse despertar, né? Aqui. Aí esse despertar vem com o despertar do próprio Israel, né? Tá? E aí eu estou falando Israel físico mesmo, né? Eretz Israel, né? A terra de Israel, né? As pessoas começam a ir para lá, a estudar lá, a ter relação com os rabinos, etc., né? No nosso caso, nós estamos na linha maçônica cabalista, porque nós somos maçons e somos cabalistas. Então, nós estamos recuperando uma parte chamada da parte mística, né, anglo-saxônica, né, que ela começa ali por volta do ano 940, 960, na cidade de York, né, onde o misticismo, né, judaico já começa a entrar na Inglaterra, não na Escócia, na Inglaterra, também não no país de Gales, na Inglaterra, o reino da Inglaterra, tá? A capital era Lancaster, no caso, não estava em Londres, né, como é hoje, tá? E era a dinastia dos Lancastrians, né? Tá? E isso evolui até o grande evento de John Dee, né, com a última Tudor, né, Elizabeth, a rainha Elizabeth a Virgem, né, que entrega realmente a sobrevivência do seu reino ao místico mago John Dee, né, que era totalmente guiado por aqueles mestres cabalistas, né, que haviam vindo para a Inglaterra já por volta do século XIII, século XIV, 100, 200 anos antes. E é bacana, né, isso daqui, porque
Porque a rainha Elizabeth, né, a rainha virgem, né, que deu origem a todo o Império Britânico, a toda essa expansão da língua inglesa, né, tudo que nós somos hoje, né, tudo que nós somos de civilizado deve-se aos anglo-saxões. Tudo que nós temos de miseráveis nós devemos a Roma. Então, aonde existe a presença de Roma, a presença papal, a presença das igrejas católicas, vamos assim dizer, existe a miséria, existe a favela, existe o desespero social, existe as periferias sociais. Aonde existe a doutrina anglo-saxônica, maçônica cabalista, existe a prosperidade, existe a união, existe uma língua, né, chamada inglês, né, que agora é inglês, né, essa língua, tá? E quem faz a união dessa língua também é da época da Rainha Elizabeth, é o grande escritor inglês, né, Shakespeare, né, lá da cidade de Avon upon Avon, né? Isso é muito importante. Aí nós vamos dar mais um salto. Nós estamos vivendo este momento agora, é esse salto tecnológico, onde a tecnologia nos foi dada por esse pensamento aqui, para acelerar isso daqui, tá? Então, o que é dito no livro de Daniel? Eu sempre falo para vocês, né, que nós deveríamos fazer um workshop, né? Vamos ver se no carnaval do próximo ano, né, nós fazemos esse estudo, fazemos o workshop de Daniel no carnaval, né? Lá é dito em Daniel 12, né? No Miquei de Samia, né? No Miquei de Samia, o conhecimento se multiplicará, né? Tá? Multiplicará. Então, não é conhecimento só a nível de tecnologia, né? É conhecimento a nível disso daqui, né? Esse conhecimento de Lishman, que estava lá dentro do homem no período de Limúria e Atlântida. Então, nós estamos vivendo esse período do livro de Daniel. O conhecimento está se multiplicando, fazendo uso do quê? Da tecnologia, tá? Então, se não fosse tecnologia, como é que agora, às 6h30 da manhã, eu estaria dando instruções para o Robert, né, que está no Japão, e para o Davi, que está em Santiago do Chile. Tá? Mas eles receberam uma instrução como se estivessem aqui na Beit Shiur, em um solo sagrado. Vocês entenderam? Isso é muito importante. Tá? E aí é desse uso apropriado da tecnologia que nós vamos ao conhecimento. Então, visto isso, né, essas forças cíclicas, né, que operam, que nós chamamos de piracema, né, piracema cabalística, né? Por quê? Porque descer, amigo, é mole, né? Descer é mole. Aqui, ó, pá, eu estou descendo. Agora nós estamos subindo, nós estamos em processo de piracema aqui, ó. Primeiro o irmão se interessou por buscar o sagrado. Depois o irmão viu que a Kabbalah é o caminho do sagrado. Depois o irmão viu que tinha que fazer uso de tecnologia para aprender mais sobre o sagrado. Olha lá, isso aqui é uma piracema. Tá? Então, eu falei piracema, os irmãos acharam interessante, gozaram, não, mas aqui é exatamente o conceito da piracema mesmo. Né? Nós estamos voltando lá para a fonte do rio, onde a água é mais cristalina e é onde eu posso frutificar para me multiplicar. Então, irmão, tendo feito esse rewind, né? A nossa meta a partir de hoje até 9 de Ave é jejuar. Nós vamos chamar esse jejum, nós chamamos esse jejum na maçonaria, porque a maçonaria nada mais é do que o judaísmo cabalístico reformado, né? Tá? Nós vamos jejuar, mas de que forma? É chamado de jejum da claridade. O que é o jejum da claridade, né? Tizon Beherut, né? Tizon Beherut.
O Behirut é claridade, né? É estar no claro, né? É não precisar de luz externa para enxergar, tá? De luz artificial para enxergar. Não precisar de vela. Behirut, tá? Então, Tizom Behirut será o nosso jejum dessas 3 semanas. Ou seja, durante o dia, tá? Eu vou buscar estar cheio dos ensinamentos da Torá dessas semanas, né? Então eu vou pesquisar, em vez de ficar no Facebook, né, vendo besteira, né, sabendo o que a turma do PT falou e o que a turma do Bolsonaro respondeu, né? Vamos esquecer isso daí. Aí tem as páginas, né? Tem os artigos, tem os vídeos, né? Então os irmãos eles devem fazer esse jejum de besterol da tecnologia e buscar o sagrado na tecnologia, tá? Utzon Behirut. Então essa é a nossa meta para essas 3 semanas, tá? E aí, o que acontece? 17 de Tammuz, que é o dia que é hoje, né? Ele marca 3 landmarks, né? Na vida do maçom cabalista e na vida do irmão, do GEA, do CTA, que não é da loja, tá? Essas 3 semanas nos trazem os eventos de tristezas. Por que de tristezas? Porque foi exatamente nesse período que, por exemplo, no caso do primeiro tempo, Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém por 3 semanas. Né? No caso do segundo templo, o general Tito sitiou Jerusalém por 3 anos. Tá? Então é um período que nos mostra como nós somos sitiados, né, pelo mal, como nós somos sitiados por aquele desejo, né, de Yaranahash. Tá? Então nós devemos fazer o quê? Pegar nossas tirinhas e escrever quando a gente tenha esses desejos, né, de descer para Jericó, né? Então, eu tive o desejo de descer para Jericó. Então, qual foi o desejo que eu tive? Eu escrevo. E como é que eu reajo? Eu vou ler um artigo, eu vou ver um vídeo, eu vou abrir a Torá, eu vou ver a Aliá do dia. Quem tem Torati, né? Quem tem a Torati tem essa facilidade. Quem não tem, pega a Bíblia lá, dê um desejo dele, abre em qualquer lugar e fica ali lendo até o desejo parar. Esse é o nosso jejum dessas 3 semanas. Tá? E é muito interessante porque o segundo, né, é exatamente esse desejo que nos leva ao vitriol, tá? Esse desejo da busca interior. Então isso está bem dentro daquele conceito de Kéfas, né? Eu nego, mas eu busco a techuvá, então eu busco o meu interior, né? Então são 3 semanas de buscas intensivas do interior. Por isso que todas as instruções que eu preparei são instruções de busca do interior, tá? Okay? E nós devemos, ao acordar todo dia de manhã, né, de preferência, ter junto de nós uma Torá. Não tem a Torá, mas tem a Bíblia, ok? Tem a Bíblia. Manter sempre aberto na Paraxá da semana. Essa semana nós estamos terminando Balak, semana que vem Pinhas, né? Aí depois nós vamos ter Matot, depois nós vamos ter Massei, né? Tá. Então nessa ordem, né? Pinhas, né? O zeloso, o judeu, né? O zeloso, pelo seu zelo cria uma nova geração, uma nova linha sacerdotal que vai dar Esdras lá na frente. Nós vamos ter Matot, tribos, né? Então cada tribo vai ter um desejo a cumprir, né? Vai ter um propósito de existência. Depois Massei, caminhada, que é o que nós estamos fazendo mesmo, tá? Então
manter perto de si a Torá, aberta na Parashá da semana. Aqui na Beit Shiur fica sempre aberta, né? Porque eu leio para vocês, a gente estuda terças e quintas, etc. Tá? E vocês devem dar as palavras que marcam essa Parashá, né? Que é a bênção da Parashá. Tão belas são suas tendas e suas moradas, ó Israel. Aí você pode substituir Israel por Torá, né? Tão belas são suas tendas e suas moradas, ó Torá do Senhor, né? Então, isso é importante, né? Que a gente comece o dia lembrando que são belas e poderosas, né? As tendas e as moradas, tá? Porque aí a gente já começa o dia, nesse período de tristeza, agradecendo, né? Então, vai lá fazer, tomar o seu café da manhã, abre uma banana, né? Pega uma banana para comer, né? Fala, pô, quão bela é essa banana, né? Tão maravilhosa é o seu desejo de me agradar, ó Eterno, né? Agradece ao Eterno, né? Por tudo que você estiver recebendo nessas 3 semanas, tá? Porque serão 3 semanas onde naturalmente, né, as tristezas poderão vir habitar em nós, tá? Então, tendo dito isso, né, nós vamos, para terminar essa primeira parte, né? Então, o Guti lá do Japão, hoje, Madalena, minha mãe está assistindo. Madalena é como a chamavam no Brasil. Seu nome é Emiko. Emiko, né? Emiko ou Emiko, né? Legal, legal. Parabéns. Então, Baruch Hashem, por a senhora estar nos acompanhando, né? Então também um Baruch Hashem, porque um dia eu tive o Sensei Takeuchi na minha vida, né? Eram terças, quintas e sábados. Eu treinava com ele, né? E me deu realmente uma disciplina extraordinária. Então eu às vezes sou meio agressivo, né? Na minha disciplina, né? Com o pessoal que frequenta Beit Shiur, e eu sei que isso vem lá do Takeuchi, tá? Então agora nós vamos ver como é que nós vamos dar esse foco na Torá durante essas 3 semanas. Aí nós vamos terminar aqui e vamos dar um intervalo para o estudo normal, tá? E aqui eu estou fazendo o rewind, quer dizer, foi mais do que rewind, não é isso? Tá? Mas é sempre bom, né? A gente tem a instrução mais completa, tá? Então, no foco da Torá, nós vamos focar em quê? Tá? Nós temos que primeiro fazer essa pergunta nessas 3 semanas. A quem a Torá é dirigida? A quem a Torá é dirigida? Nós temos que fazer essa pergunta, tá? Essa pergunta, ela é mandatória na nossa vida, tá? Querer saber a quem a Torá é dirigida. Tá? Aí no caso, a Torá, ela é dirigida aos 70 povos que estavam no pé do Sinai. Ok, mas 70 povos, como é que ficam 70 povos, né? Então nós estudamos como síntese, né, do livro de Devarim, Deuteronômio, né? Pelo livro de Devarim nós montamos nossa primeira lousa cabalista, né? E eu sempre digo para vocês, naquela lousa, né, que a Renatinha lá fez um videozinho com a lousa e etc, né? Naquele vídeo, né, quer dizer, naquela lousa, estão todos os conceitos cabalísticos que o irmão precisa para pegar a apostila volume 1 e a apostila volume 2 e estudar. Não precisa mais nada do que aquilo ali. Só precisa daquilo, tá? Não precisa mais nada do que aquilo. Do que a primeira lousa. Agora tem que entender cada linha da lousa. Aí o mestre, o nosso capelão, né?
Aí o nosso capelão, o Eluf Capitão Leite, né? Ele colocou, tem em PDF, é só vocês pedirem para a Magister, né, Eleni, que ela manda para vocês o PDF na hora, tá? Na hora, aí vocês têm acesso à lousa, tá? Então, a quem a governança realmente, a quem a Torá está interessada, tá? Então, a governança, né, o Mahuta Shammai, né, no nosso entendimento a nível de Bereshit, a nível de Beriá, né, o primeiro nível acima de nós, o nível da formatação da criação, tá? Ele nos diz o seguinte, tá? Estará dirigida e deverá ser compreendida por aqueles em que a Torá honrou com o próprio nome, tá? Bacana isso, né? Esse conceito, né? Então, na Torá tem 54 parashiot, tá? Porém, alguns nomes foram honrados. Então, alguns nomes, alguns personagens, colocou seus nomes nessas parashiotes. E são essas que nós deveremos nos identificar, né? Então, a primeira parashá que leva o nome de um personagem é Noé, né? Que é, na realidade, a segunda parashá das 54, né? Bereshit, Noah, né? Depois Lehá, né? Então você vê que esse nome Noah, né? Ele está entre no princípio, né? Que a gente já viu que não é no princípio, é o princípio, né? E o princípio não é o starting gate, é o princípio, o pensamento, né? Fundamental de toda a criação. E Lehá, vá por ti, né? Então, entre o pensamento e eu caminhar, e eu ir, né? Na minha luta, aí, no meu História Calamitato, eu tenho que buscar o quê? Eu tenho que buscar um coração do justo, Noah, o justo, tá? Então, Noah não era judeu, Noah era uma pessoa, um Anash, como nós somos, né? Fruto da terra, com o sopro do Espírito, tá? Então, a Torá é para todos que são como nós somos. Nós buscamos o coração de Noah. Nós buscamos ser um justo. Nós buscamos a obediência. Não é verdade? Qual é a diferença de Noah para o resto da sua população, do seu povo na época? É que ele era obediente e o resto não era obediente. O resto nunca tinha visto chuva, olhava para aquela arca ali, pô, o que você está construindo? Tem mais de 100 anos, cara, você está construindo, você é um louco, né? Mas ele tinha obediência, tá? Então, a obediência, ela é muito importante. E é interessante que Shemar, né, obedecer, ele vai aparecer na Torá como ouvir de forma sagrada, né? Porque ouvir é Shemar, né? Agora, quando você coloca o re, né? Quando você coloca o re, né? O re aparece duas vezes, né? No nome de Deus, que é o próprio homem, né? Nós já vimos a cabeça, os braços com os ombros, né? O tronco e as pernas, né? Nós já vimos isso. Re aparece duas vezes, né? Então, quando você pega e coloca o re em ouvir, em chamar, vira Shemar. Tá? Então, obedecer é ouvir ao sagrado. Isso é coisa séria pra caramba. E isso ocorre logo nesse primeiro personagem, Noah. Tá? Então, anotem aí, os irmãos devem anotar aí, né? Na tirinha, né? O que eu estou ouvindo que eu não estou cumprindo. Tá? O que eu estou ouvindo que eu não estou cumprindo? Bota aí, escreve aí. O segundo personagem que vai aparecer com o nome é Sara, né? Sara, né? Sara. Que também tem um re, né? Noah tem re, Sarah tem re também, tá? Então, a Torá ela é dirigida para todas as mulheres.
para todas as mulheres. A mulher tem que estudar e tem que ter entendimento. Por quê? Porque quem dá os primeiros ensinamentos do sagrado aos seus filhos é a mulher, não é o homem. Tá? O homem vai pegar a educação dos filhos, provavelmente a partir dos 7 anos até o bar mitzvah, né? Até a formação, né? Mas até aquela idade ainda tenra dos 7 anos, é a mulher que dá ao seu filho essa formação do sagrado. Né? Então, a mulher tem que conhecer a Torá. É triste, né? Uma mãe, por exemplo, que pega uma criança ainda de 3, 4, 5 anos de idade, leva para um terreiro, né, de macumba, né? Leva para um centro espírita, né? Cria uma total deformação na cabeça da pessoa, tá? Mas ele tem que ter a mesma religião que eu. Não, isso é errado, tá? A sua religião é a tua opção, tá? Você tem que ensinar conforme o Eterno ensinou a todos no pé do Sinai, tá? Porque 70 tribos, 70 nações, 70 povos estavam ali, tá? Então, eu dou muita importância à mulher nos nossos grupos, né? Inclusive a Magister Eleni, ela acha, né? É um feeling dela, né? Que o mestre Batista nos abandonou porque a nossa loja é mista, tá? Mas eu lamento por ele, não lamento pela loja, eu lamento por ele, tá? Por quê? Porque você não pode desenvolver uma sociedade onde o homem estuda e a mulher fica na ignorância. Não, isso é proibido por Hashem, tá? Por quê? Porque a mulher não foi criada, ela foi um drash do homem. A mulher é um drash de Ish, é um Ishdrash, tá? Ela é um aprendizado externo do homem. O homem precisa olhar para a mulher para se ver, e a mulher precisa olhar para o homem para se encontrar, não é verdade? Por quê? Porque a mulher é a forma passiva, é a forma passiva da criação, né? A forma passiva. Adonai, a mulher vai ser representada como Adonai, o lado feminino, né? Então, o que é dito no livro de Bereshit? No princípio, Nefareret, né? Quer dizer, o Espírito de Deus com força, né? Nefareret, né? Do verbo karev, né? Pairava com força sobre as águas, tá? Então, havia o Eloquim e havia o Adonai, havia já o lado feminino. Então, no princípio, o lado masculino, com força, levou a vida para as águas, né, que é a passividade feminina. Então, a Torá são para todas as mulheres. Tá? Então, por exemplo, eu fico feliz de saber que a mãe do Guti está assistindo. Tá? Isso é importante. Tá? Ela assistir. E é importante também que o Guti aproveite, assista os outros vídeos, né? Nós já temos mais de 150 vídeos, né? Assista os outros vídeos e discuta com a sua mãe, com a sua família e etc. O terceiro personagem que vai aparecer é Itro, né? Itro, midianita, né? Sumo sacerdote de Midian, sogro de Moshe, tá? Então, Itro vai aparecer aqui, por quê? Porque a Torá não é só para Bnei Israel, né? O que é Bnei Israel? Bnei Israel é aquela linha de Avram Avinu, tá? Avram Avinu, em Sarar, né? Por quê? Porque é dito, em Yitzhak se realizará a promessa. Que promessa é essa? É a promessa da Piracema. É a promessa da Piracema. Agora, Avram Avinu teve outros filhos. Ele teve com Hagar, Ismael, que gerou o povo árabe. Ele teve com Ketubá mais 6 filhos. Um é Midian, que gerou Midian. Tá?
eles estão na linha de Avram Avinu, mas eles não estão na linha da promessa. Tá? Agora, quem é que separou? Quem é que criou um povo para guardar a Torá? Foi Hashem, não fui eu, nem você, nem ele, nem nós, nem vós, nem eles. Foi Hashem que fez isso. Então, houve um desejo no coração de Hashem para que um povo guardasse a Torá. Tá? E um povo guarda a Torá até hoje. Mas isso não significa que a gente não seja, não tenha a obrigação de estudar, compreender e praticar. Tá? Isso aí não tem como. Então, Itrô representa todos nós, né? Todos nós, não é que nós sejamos convertidos, mas todos nós que buscamos a Techuvá. Por quê? Porque Itrô, como midianita, ele não foi criado na linha de Yaakov Avinu, né? Ele não foi criado assim. Ele foi criado no misticismo, né? Ele foi criado na magia, né? Ele foi criado tentando repetir na terra o que a governança faz nos céus, vamos assim dizer, né? O mágico, né? A magia, né? O mago, né? Essas coisas. Como nós, né? Como é que a gente nasce? Pô, quando eu nasci, o que fizeram comigo? Me levaram lá e batizaram. Eu pedi para ser batizado? Não, mas fui. Tá? Todo mundo aí, eu acredito, né? Alguém coloque aí quem não foi batizado. Tá? Mas a gente, de repente, né, no colégio, né, a gente está lá tendo aula de religião para fazer a primeira comunhão, né? Não é assim? Quem não fez primeira comunhão, coloca aí, eu nunca fiz primeira comunhão. Tá? E aí vai embora, né? Quer dizer, nós somos levados por essa cultura, aí a gente acha que realmente Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus Cristo é Deus, que Maria é Mãe de Deus e da Igreja. Todos esses estigmas, né, nos são colocados dentro da cabeça. E o pior não é isso. O pior é que você acaba sendo visto como uma boa pessoa se você ajoelha, né, no pé da cruz, se você faz o terço. Você não é visto como uma pessoa que busca a sabedoria, tá? Busca a sabedoria estudando a Torá, tá? A pessoa busca a sabedoria rezando o terço, orando o terço, né? Fazendo aquela profissão de fé e etc. Tá? Ó, tem duas aqui que dizem que não fez, mais uma, eu nunca fiz. Nunca fizeram a primeira comunhão? Puxa vida. É raro isso, né? É raro. Quem nunca fez primeira comunhão, né? Tá? Porque o Marcelo diz aqui, eu fui, mas minhas filhas não foram batizadas na Igreja Católica. Será que elas foram batizadas em algum lugar? Não sei. Gustavo, eu não fiz. Segui esses passos da Igreja Católica por um bom tempo. O Rogério confessou aqui, né? Como eu confessei também, né? Gente, eu fui aluno, né, de Dom Estevão Bittencourt, pô, o maior teólogo do século XX, pô. Fui aluno. Tem lá a tese minha na PUC defendida. Isso é errado? Não, isso não é errado. Por quê? Porque Pedro negou 3 vezes. A Kabbalah, Rav Yeshua é a Kabbalah, ou seja, é a revelação, né? Rav Yeshua é a Kabbalah, ele negou 3 vezes, tá? Eu também não fiz primeira comunhão, agora ninguém fez primeira comunhão, aí você não consegue encontrar ninguém que fez primeira comunhão, né? Tá? Mas tudo bem, não é pecado fazer primeira comunhão, não tem transgressão nenhuma de ir na igreja católica, receber a hóstia, isso não tem transgressão nenhuma. A transgressão é você estar lá achando que Jesus Cristo é Deus, e quando você morrer, Maria vai te pegar pela mão e vai levar para ele para ser julgado. Aí, isso não é nem transgressão, porque o Mahuta Shammai não vai julgar isso como transgressão. Eu tenho certeza que a governança vai julgar isso como ignorância. Ela vai no nível de ignorância até que esse cara não foi tão ruim assim. Porque eu tive a experiência, né, da morte. Tá?
E eu fazia de tudo, né? Fazia de tudo. Tá? Eu estudava tudo, tá? Então, tanto assim que tinha um vizinho que me chamava de tudologista. Ele falou assim, ó o tudologista, ei, tudologista. Você entendeu? Me chamava de tudologista, porque eu estudava tudo, como eu estudo tudo até hoje ainda. Eu adoro estudar tudo. Né? Eu não sei ficar sem ler, né? Tanto assim que às vezes a Lúcia fala, vamos no shopping porque eu vou lá fazer ginástica, não sei o que, você fica esperando. Aí quando a gente entra no hall do elevador, diz, você não está levando um livro? Aí eu digo, não, porque eu estou lendo um livro lá na livraria. Então o que eu vou lá? Quando o livro é muito caro, né, eu vou com ela, aí eu fico lendo em pé. Aí depois eu pego o livro e boto em um lugar meio que escondido, que só eu sei onde ele está. E eu já li mais de 100 livros assim, tá? Sem comprar. Isso é errado. Isso é uma transgressãozinha, mas o Eterno, esse tipo de transgressão deve perdoar, acredito eu, né? Aí nós temos o quarto personagem, Cora, né? Que nós estudamos na semana passada, né? Cora, a Torá é para Cora, para tudo quanto é judeu herege. Então, após a Segunda Guerra Mundial, tá? O Trindade diz aqui, o Alisson, né? Ele fala aqui, se fala que Maria é advogada. Exatamente, ó, o Falcão confessou que fez primeira comunhão. Não tem mal nenhum fazer primeira comunhão, tá? Mas o Alisson, lá de Curitiba, né, Baruch Hashem, que está nos assistindo, ele fala, né? Aqui, Maria, nossa advogada, exatamente. Advogada nossa, né? Esse é o termo. Eu sei que minha esposa usa isso aí, né? O Ademir, eu fiz primeira comunhão, tá vendo? O Israel Mati. Eu fiz primeira comunhão e fui batizado nas águas evangélicas. Pô, o Israel Matias é completo, né? Ele fez de tudo aí, né? Mas nós temos Cora, né? Cora, nós vimos que é o personagem que insulta Moshe Rabbeinu, desafia Moshe Rabbeinu, que deseja o cargo de Aharon. Como é que alguém pode desejar uma coisa que foi dada pelo próprio Eterno? Não pode. Tá? Então, aí, Cora representa o quê? Representa os invejosos, né? O que é o invejoso? Tá? O invejoso é o eterno vazio, né? O Anash vazio. O eterno vazio é o invejoso. Por quê? Quando ele inveja a BMW do outro porque ele tem um Uno Mille, tá? O que ele está dizendo para ele mesmo? Eu não tenho um Uno Mille. Eu sou vazio de carro. Eu não tenho carro nenhum. Então, carro é aquilo lá. Entendeu? Então, eu estou vazio de carro. Então, ele não deu um Baruch Hashem pelo Uno Mille que ele tem, tá? O Roche com dificuldade, né? Botou aí os carros para andar. Poxa, hoje é dia da gente andar com carro. Então, Baruch Hashem, poxa, todo mundo vai andar com carro. É uma festa, você entendeu? Carro velho caindo aos pedaços. Mas todo mundo, Baruch Hashem. Por quê? Porque nós conseguimos fazer o carro andar. É um prêmio que a gente recebeu pelas aulas daqui, etc. Então, nós nos damos esse prêmio. Eu não estou invejando a nova X5, né? A 3M, né? Mototechnique, que passa por nós, a X6, eu não estou invejando isso, sabe? Mas nós damos Baruch Hashem pelaquilo que a gente tem. Então, Cora representa o vazio, né? Quer dizer, ele era primo, ele era da mesma linhagem, né? De Moshe Rabbeinu e Aharon, ele era primo irmão, tá? Ele manuseava os utensílios sagrados, mas ele não tinha nada, porque o que ele queria? Ele queria o peitoral de sumo sacerdote. Então ele podia estar ali com a menorá sagrada na mão, ele poderia estar com os pães, ele poderia estar com tudo, mas ele não tinha nada, porque ele invejava o peitoral de Aharon. A terra abriu e o comeu. Mas a Torá é para esse tipo de gente também, é para o invejoso, né? É para o invejoso também. O invejoso que fizer techuvá. O quinto personagem que aparece, né? Vocês estão anotando isso, né? Eu prometi que o Rosh iria mandar para vocês o PDF, né? Isso aí.
Então o Rosh, não sei se o Rosh está nos assistindo, tá? Se o Rosh estiver nos assistindo, não esqueça de mandar o PDF. Porque o irmão tem que identificar que personagem desses daí está hoje mais vivente dentro dele. Será que é Cora ou será que é Noah? Vocês estão vendo que tem sempre um Re aí no meio? Tá? Tem sempre um Re, né? Tem sempre aqui, ó. Tem sempre o Re. Tá? O que está hoje mais vivente em mim? É Noah, o justo, o obediente, e levou a obediência para a tua família, e a família inteira estava estudando a Torá junto, a família inteira estava, eu sempre digo, né? O irmão segundo vigilante, né? Eu sempre digo, não adianta nada comprar Torá, tapete, fazer lugar de oração, né? Se a família não acompanha, não adianta nada. Você entendeu? Se ele não leva a Torá para frente, não adianta nada. Tá, como dizia o grande Sensei Takeuchi, dando soco em caixa de papelão. Tá? Tem que ter um makivara, tem que ter uma resistência para você desenvolver o seu soco, né? Desenvolver suas cartilagens e articulações. Tá? Então nós temos esse personagem. O outro personagem é o personagem dessa semana, é Balak. Né? O que é Balak? Né? Balak é o temeroso de perder o seu status quo. Né? Eu não posso perder minha função de rei, não. Então, coitado, às vezes um irmão, né? Aí talvez isso esteja acontecendo hoje com o irmão Marcelo, né? Recém-iniciado, que botou um vídeo bacana na nossa página aí, que subiu para o YouTube também, eu já vi que está indo bem no YouTube, tá? O vídeo dele, né? Um depoimento, é um edutim, né? Um edutim. Ele cumpriu uma mitzvah, um edutim, né? Um edut, né? Um testemunho, né? Balak, na empresa, vê lá o Marcelo arrebentando de vender, cumprindo metas e liderando. E aí o camarada vai para casa e diz: esse cara vai tomar o meu cargo. Esse cara é uma ameaça para mim. Eu tenho que detonar esse Marcelo de qualquer jeito. Antes que ele... Tá? Aí o Marcelo bota pedido, mas ele não deixa a logística entregar. Aí um cliente do Marcelo atrasa um dia, ele faz um relatório recriminando o mau acompanhamento de cobrança. Não sei se o Marcelo está nos assistindo. Eu acho que está, porque ele falou que as filhas é que não foram batizadas. Né? Tá? Então, esse é o Balak. Né? Mas Balak emprestou seu nome. Quer dizer, Balak a gente já viu, né? O que quer dizer Balak na linguagem moavita, né? Quer dizer destruidor, né? Tá? A Torá também são para esses destruidores, tá? Então cabe ao Marcelo rapidamente identificar esse perfil, né? Nesse supervisor dele e levar a Torá para esse supervisor. Como é que ele vai fazer isso? O Eterno vai cuidar disso. Se você está acompanhando as instruções corretamente, na feirinha da madrugada lá, vendendo café para poder fazer a festa de 15 anos da filha e ouvindo as nossas instruções, a governança chega do lado, acelera a venda do café, faz a festa de 15 anos e ainda converte o seu chefe para Torá para você, tá? Okay? Então... isso aí é importante, Balak, né? E isso eu acredito que esse exemplo serve para todo mundo, né? Quer dizer, qual é o destruidor, né, que está dentro de nós hoje? Será que nós estamos com essa inveja de Cora, né? E com esse espírito destruidor de Balak, né? Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Essas 3 semanas existem para isso. O Johnny, ele reclamou também, os papagaios reclamaram, que eu esqueci o biscoitinho de polvilho, que eu boto ali e eles pegam. Tá?
Então, aí nós vamos na semana que vem, tem Pinhas, né? Pinhas vai então fechar, né? Vocês veem, né? A gente veio de um judeu, de um Bnei Israel, né? Invejoso, para um Goi, né? Para um Midianita, Moabita, né? Moabita, ou Moabita, destruidor, e nós agora encontramos o Bnei Israel zeloso, né? Tá? Então, por exemplo, o Rosh hoje, ele é zeloso com o sagrado, mas antes ele não era zeloso com o sagrado. Por quê? Porque ele confessou várias vezes que abria a Bíblia bêbado, ele fazia culto bêbado, porque na igreja mundial os pastores fazem, né? É comum, né? Beber antes da missa, não sei o quê, que é exatamente a transgressão dos filhos de Aharon, né? Que foram consumidos. É porque, como a presença do Eterno não está mais entre nós, ninguém vai ser consumido por fogo divino nenhum, né? Tá? E, obviamente, as 70 nações, tá? Então, e esse é o foco da Torá, que o irmão, nessas 3 semanas, tem que ir escrevendo na Torá. Pô, hoje eu identifiquei esse personagem Cora em mim, por essa atitude. Hoje eu identifiquei esse personagem Pinés em mim, porque eu fui zeloso com a Torá, eu peguei o tapetinho, né? Depois eu dobrei, fechei a minha Bíblia e fechei com o tapetinho em cima, coloquei em um lugar adequado, né? Antes de começar a instrução, né? Eu me preparei, eu orei para ter entendimento da instrução. Todas essas coisas mostram o zelo, tá? Mostra o zelo. Então, uma vez feito isso daí, né? Vocês vão ter que se perguntar. Não, o Johnny não está pedindo romã agora não, que o Rocha na semana passada com o mestre André meteram lá, fizeram lá a poda do pé de romã, ficou bonito ele podado, mas ele tem o biscoitinho de polvilho, tá? O mestre André daqui a pouco chega aí, ele sobe, ele passa e pega e traz, aí bota ali que ele porque o Johnny tem a família, ele está falando pela família, ele é o arauto da família, tá? Então, e aí nós vamos então, tendo em vista essa análise dessas 3 semanas que nós vamos fazer de nós, né? O que nós faremos? Nós faremos uma avaliação do nosso potencial. Será que eu tenho o potencial de Avram Avinu, de formar um povo? Tá? Ou será que eu estou fazendo filho adoidado aí? Será que eu quero um homem para fazer filho? Tá? Uma coisa interessante, né? Que eu estava no shopping, ali sentado, tem um cantinho, né? Que eu fico, né? E aí a mocinha me serve, estava ali, aí na mesa de trás, né? O rapaz estava falando para o outro rapaz. Eu não era gay, ele falou. Aí, pô, ele não era gay, né? Já vem o ouvido de Maguide. É um evento. Eu vou puxar para minha caixa, né? Lembre-se, né? O Maguide, ele tem na cabeça dele o modelo todo, né? Ele fez a apostilazinha para vocês, porque aquele modelinho está na cabeça dele. Tá? Então, opa, vou ouvir aqui. Eu não era gay, pô, já é um princípio, né? O cara não era, ele virou, tá? Ou seja, a pessoa não deve nascer gay, né? Deve virar gay. Isso é porque não estava dando, que a gente sai com mulher, com as moças, não sei o quê, a mulher não é fiel, não é leal, elas estão na realidade querendo fazer um filho, amarrar uma pensão, né, em cima da gente, tudo querendo vida fácil, faz filho é vida fácil, não sei o quê. Aí eu conheci um cara, nós fomos morar junto, aí não tem essa responsabilidade de filho, de família, todo o nosso salário fica com a gente. Antes de ser gay, né, ele falou, né? Antes de ser gay, o dinheiro não sobrava, agora que eu sou gay, o dinheiro sobra. Tá? É até uma coisa que eu desconhecia, esse fato, né? O dinheiro sobra para o gay e não sobra para o não gay, né? Tá? Porque não tem família, mulher exige muito, toda hora me pedia uma coisa, toda hora era uma coisa nova que ela queria, você entendeu? Tá? E aí eu me lembrei muito, né?
do Orochi, né? Porque o Orochi vivia também assim enrolado com mulher assim, né? Mulher pedindo iPhone, mulher pedindo cachorro, mulher pedindo... E ele desesperado, tendo que correr atrás dessas coisas, né? Tá? E eu falava para ele, não, o problema não é o que a mulher pede, o problema é a mulher que você escolheu, né? E você pode escolher mulher que te ajude a construir e mulher que te ajude a destruir. Por quê? Porque existem mulheres que estão do lado do Nefesh Berhamit e mulheres que estão do lado do Nefesh Elokit, tá? Existe a mesma situação, tá? Então, é você que escolheu errado. Não é a mulher que está errada, a mulher está na dela, você entendeu? Ah, eu queria um cachorro que não tivesse cheiro de cachorro. Pô, então, você não escolhe um cachorro, compra um peixe, bota dentro d'água o peixe, joga ali a comidinha por cima e não tem contato sinestésico nenhum. Você não precisa levar o peixe para fazer xixi, cocô, nem nada. Você entendeu? Agora, se você escolher o cachorro, vai ter cheiro de cachorro, pelo de cachorro, xixi de cachorro, cocô de cachorro, né? Então, é a escolha, né? Tá? Okay? Então, esse é que é o problema, tá? Então, será que você tem essa capacidade de saber escolher um parceiro, uma parceira para formar um povo melhor do que você é? Essa é a pergunta, né? Então, vocês vão estudar os sete personagens da Torá, se colocar como imagem refletida e distorcida desses personagens e fazer essa pergunta, né? Será que eu tenho esse potencial de Avraham Avinu para desenvolver, capaz de gerar melhores gerações, né? Essa é a primeira pergunta, ao longo das 3 semanas. A segunda é, será que eu tenho potencial para receber a Torá? Será que eu tenho potencial para receber a Torá, as instruções que o Rabi nos dá terças, quintas e sábados? Será que eu estou melhorando a minha capacidade, né? Trabalhando lá, né? Ele está nervoso. Será que eu estou desenvolvendo essa capacidade? O Orochi usou uma expressão aí outro dia que eu gostei muito. Ele falou assim, porque o pessoal chega na loja com profundidade de cli de poça d'água e ainda morre afogado usando salva-vida. É verdade, isso é verdade. O que ele falou é verdade. Nesses anos, né, que ele está aí como Orochi nosso, né, ele viu isso daí, né? Irmãos que chegam na loja com cli com profundidade de poça d'água e acaba se afogando naquela poça d'água, se afoga em poça d'água, tá? Então, como é que eu recebo essa Torá? Eu recebo essa Torá primeiro dizendo, né, é importante para mim, para minha família e para os meus próximos que eu seja a pedra angular que vai receber a sabedoria da Kabbalah nessa família, nessa empresa, nessa comunidade. Eu sempre falo para vocês, né, que eu levei a metodologia, né, que ela é a Kabbalah, né, aplicada no mundo do management, né, e há 22 países, né? E depois eu saí dessa empresa, né, que eu trabalhei 20 anos, né, e veio, né, um profissional de recursos humanos dos Estados Unidos me entrevistar, né, e me levaram em um restaurante caro, etc. E disseram, pô, professor, nós gostaríamos de entender, na época eu era só consultor já, né, de empresas, nós gostaríamos de saber qual é o segredo, porque por onde o senhor passou houve prosperidade, os negócios prosperaram ali, depois da sua saída deixaram de prosperar, né? Qual é o segredo? Eu disse, o segredo é a Torá. Ela não sabia o que era a Torá, também não me perguntou, a Torá é. Ela não sabia o que era a Torá. Poderia até pensar que era tarô, né? Está até arriscado.
Nena, me deu uma carta elogiando o trabalho que eu fiz, né? Como diz o outro, né? Limpa a bunda com essa merda, né? Porque desde quando carta é um modo de você agradecer alguém, né? Tá? Papel aceita tudo, né? Qualquer um pode escrever uma carta boa. Tem que saber o que está no coração da pessoa quando ela coloca aquela carta por escrita ali, né? Mas por quê? Porque nas empresas as pessoas vivem como se não houvesse um Deus. As pessoas acham que a empresa apareceu do nada, que a empresa opera do nada, que aparece cliente do nada, né? Sabe? O princípio básico que nós temos na Kabbalah, qual é? Quem coloca cliente na sua empresa é Hashem. Hashem te ilumina para você fornecer para ele as necessidades dele. Tá? Então, quando você atende a um cliente, você é Hashem naquele cliente. Tá? E é Hashem que faz ele te pagar. Tá? Que vocês veem quantos e quantos empresários, né, que estão agora nos assistindo. Olha, ele está aí, está nervoso. Quantos e quantos empresários, não sei se o Décio está nos assistindo, tá? Ele vendeu e não recebeu. Tá? Então, a decepção que a pessoa fica, né? A pessoa dá o melhor dele, e aí o que acontece? O mestre André tem que providenciar os biscoitos do Johnny, que ele está hoje, tá com fome, tadinho, também fez frio, né? Aí o que acontece? Ele tá ali, ó. Ele veio me ver, gente. Olha ele ali, ó. Ó o Johnny. O Johnny veio até aqui. Vem cá, Johnny. Olha aqui. Daí veio até ali. Ele veio me encarar. Ele me encarou. Como é que pode um negócio desse? Mas o mestre André, quando subir, ele sobe com um biscoitinho. Tá? Aí, o que acontece? Que frustração, né? Você trabalha no cliente, né, e tudo, se esforça, vai lá, gasta seu tempo, seu dinheiro, seu recurso, né? Aí o cliente vai e não te paga. Olha só. Por quê? Porque quem faz o cliente pagar é Hashem. Alguém ele pagou, algum dinheiro entrou. Por que ele não canalizou o dinheiro para você? Porque você não estava com Hashem no coração. Então não houve a conexão, tá? Então isso é importante. A gente saber se nós temos esse potencial de Moshe o Rogério já disse que o Johnny está pedindo água. Não, água tem aqui para ele. Tadinho. Água tem. É o biscoitinho dele, né? Eu errei. Meu erro. Meia culpa, minha máxima culpa, tá? Eu errei. Porque normalmente a gente deixa um saco ali para ele, né? E os meninos aí comeram o saco, né? Tá? Aí, isso é importante a gente entender, tá? A outra coisa é o potencial de Esdras, né? Será que eu tenho capacidade de organizar esses ensinamentos que eu recebo e transformar em uma instrução para frente? Tá? Não adianta eu só receber e não instruir, porque aí eu não recebi nada. Vocês entenderam? Tá? Então, eu recebo e não passo para frente, então não recebi nada. Tá? Então, esse potencial de Esdras, né, nós temos que desenvolver dentro de cada um de nós. No começo é mais difícil, eu sei que é mais difícil explicar uma instrução, né? Tá? A pessoa se sente assim, se sente assado, mas tem que forçar. Se não forçar, aí não vai sair nada. E por final, né, obviamente, né, o potencial de Yeshua HaMashiach, né? Yeshua o Mashiach, né? Aí nós temos dois personagens. Nós temos Yeshua, Yeshu, né? Yeshu Hanazir, né? Jesus o Nazareu, né? Ou nós temos Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias, tá?
Porque esses personagens eles vão se fundir de que forma, né? Um é aquele que instruía, né? O outro é aquele que aprendeu a instruir. Então nós sabemos que Mashiach não é o que é, não é quem é o que é. Então, o que é Yeshua Hanazir? É aquele que sabe, que tem o conhecimento da instrução. Eu posso ser o Mashiach de alguém em uma determinada situação. Tá? Você vê, por exemplo, né? Você vê, por exemplo, o trabalho que o Rosh está fazendo lá na Zona Leste com o Coração de Sião, né? Alguns de vocês acompanham, né, a instrução que eu dou quarta-feira, que eu também dou no domingo, como as senhoras daquela Zona Leste, né? Daquela pedacinho, né? Da Zona Leste, né? Que a Zona Leste de São Paulo é maior do que qualquer cidade do Brasil, menos Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Tá? Como é que a reação dali ao conhecer a verdade, né? Negócio impressionante. Agora, ele, claro, ele não dá uma instrução dessa que eu estou dando, porque o clear daquelas senhoras não vão suportar uma energia desse tamanho, tá? E a maioria de vocês só suporta porque é por Wi-Fi, porque se vocês estivessem aqui, já tinha caído com a cabeça, como várias vezes o Rosh caiu com a cabeça na mesa aí, o mestre André também, pau! A energia é tão forte que cai, é isso mesmo. E é isso que tem que acontecer mesmo, tá? Então ele está mudando, né? Aos poucos, né? Vai indo, né? A trabalheira, né, que eu tive, né, para montar uma sequência de promessas, né, que possa levar ao conhecimento da verdadeira palavra, sem dizer nenhuma vez que Jesus Cristo é Deus. Nenhuma vez. Tá? É método, tem que ter método, tá? Fazer isso. Tá? Então, irmãos, eu fico por aqui, né, na instrução da manhã, 8h45, sempre lembrando que nós somos um Oriente Maçônico Cabalista. O nosso compromisso é nós sermos obreiros do Tikkun Olam. Isso é um maçom cabalista. Ele é obreiro da restauração desse mundo. Tá? Então nós somos obreiros, tá, da restauração desse mundo. Obreiros do Tikkun Olam. Tá? Que vocês aí revejam essa instrução, né, ao longo do dia de hoje. Tá? Eu vou cortar agora a instrução da manhã. Tem cuidado do Johnny, da família dele que está aí, né? Tem também os papagaios, que daqui a pouco começa, eles entram andando por aqui. Tá? E aí mais tarde, né, quando o Rosh e o mestre André chegarem, aí nós avisamos a que horas será a instrução já desse primeiro sábado da nossa caminhada, 17 de Tammuz até 9 de Av. Tá? Então, um Shabbat Shalom, Umevorá, Haverim.